Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu sou a Jobis e esse é o Jobis PC, um canal em que a gente aborda questões relacionadas à deficiência de uma perspectiva, mais psicológica, mais humanizada, mais filosófica, mais antropológica, mais existencial, muito legal. E hoje perguntaram pra mim assim, ó, em um vídeo eu falava sobre família e eu falei sobre quando a gente se relaciona apenas com a deficiência gera um empobrecimento de vínculos. E perguntaram o que é empobrecimento de vínculos. E eu fiquei muito feliz que fizeram essa pergunta. Vamos lá. Quando a gente pensa na nossa vida de um ponto de vista existencial geral, a gente nasce e é lançado no mundo. Na medida em que nós somos lançados no mundo, nós vamos adquirindo papéis. O papel de filha ou filho, e mesmo o bebezinho vai realmente entrando nesses papéis. O papel de paciente do psiquiatra, do pediatra. O papel de netinho, netinha, do vovô, da vovó. Mais pra frente, o papel de pessoa na creche, de aluno de creche, de criança de creche. Depois a gente tem o papel de aluno da escolinha. E à medida em que a vida vai caminhando, a gente vai absorvendo mais papéis. Se você pensar um pouquinho, que papéis você está exercendo nesse momento? Então, não sei, pensa, você é filho ou filha de alguém, você é pai, mãe de alguém, você é esposo ou esposa de alguém, você presta algum serviço público, você é musicista, músico, cantor, cantora, produtor, produtora, escritor, escritora, papel profissional, papel de esposo. Aí você vai pensando. Quando a gente vai trazendo para isso, aí a gente vai começar a pensar em como está cada um dos nossos papéis. Eu confesso para vocês que nesse momento, como eu tô começando um papel e tô equilibrando outro. O papel que eu tô começando aqui é de youtuber, então eu nunca fui youtuber. Eu tô começando nesse papel. Eu tô me organizando para produção de vídeos, para postar os vídeos, para tentar fazer tema de vídeo, roteiro de vídeo, para compensar a falta de atratividade gráfica com conteúdo. Então, eu tenho aqui um papel nascente em mim que é o de youtuber. Mas eu tenho outro papel que está muito grande porque ele está se equilibrando agora também, que é o papel de psicóloga. Provavelmente esse papel ele vai se equilibrar mais nos próximos meses para dar margem para outros papéis que eu exerço. E assim, se a gente começar a ver assim a vida, a gente vai ter mais clareza emocional sobre as coisas que estão acontecendo. Aí eu vou pensar também que os papéis eles se interpenetram. Então veja bem, eu como uma pessoa com deficiência, eu tenho o papel de pessoa com deficiência, de PCD, de deficiente, como você preferir chamar. Então, dentro desse papel de deficiência, a pergunta que é importante a gente pensar é que esse papel ele não pode se subir muito nos outros, entende? Então, os papéis eles precisam estar organizados na nossa vida, demarcados. Então, imagina que se você tem um papel de filho, você não pode querer que todo mundo seja igual à sua mãe. Se você tem um papel de profissional, imagina você tá lá com a galera no momento lá de happy hour e você só fala da carreira, da profissão. Não é legal. Então, a gente precisa conseguir transitar entre os papéis. Quando a gente pega o papel familiar, que era disso que eu estava falando no contexto, se a gente se relaciona muito, muito com a nossa deficiência e só, esse vínculo fica empobrecido, ou seja, a gente não vai ter as vivências que a gente poderia, deveria ter dentro da família para ficar somente olhando para a deficiência. Então, o papel ultrapassa o seu limite e aí ele empobrece o outro. Então, imagina que eu tô... eu sou mãe. E daí eu sou mãe e quando eu entro na faculdade, eu falo assim, olha,
eu sou a mãezona de todo mundo aqui. Com certeza vocês conheceram alguém assim. E a pessoa sai lá, ou eu, sei lá, vai lá e querer ser mãe de todo mundo. Tem a parte fofa, né? Que é, você tá bem, você tá com frio. Mas tem a parte ruim, que é a pessoa querer mandar em todo mundo, porque ela pensa que, como ela é a mãezona, ela tem que todo mundo ser filho dela. Gente, isso não é legal. Então, sempre que um papel transborda muito, ele empobrece o lugar em que ele está. Ele empobrece o lugar em que ele está deslocado ali. Então, o exemplo que eu quis dar imagina que a pessoa dentro da família, ela só se relacione com a deficiência do outro. Ou seja, ela não escuta suas opiniões, ela não valoriza suas ideias, ela não respeita os seus direitos, ela não consegue se relacionar com a pessoa, né? Então, de um ponto de vista psicodramático, a gente pode falar, e psicológico também em geral, né? De vínculos empobrecidos. O vínculo está empobrecido, porque a pessoa só consegue se relacionar com o papel do cuidador de deficiente ou com o papel de eu ser uma pessoa com deficiência. E aí vem a pergunta bem doida, né? Como é que está o teu papel de deficiente? Então a gente sabe que o preconceito é um fato. O preconceito não é uma opinião, tá? A gente está exposto ao capacitismo, a gente está exposto à discriminação. Isso aí não é uma possibilidade. Mas, por outro lado, a gente pode tomar atitudes que potencializam todos esses aspectos socioculturais que nos atravessam. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa com deficiência, que tem o meu papel de pessoa com deficiência né, um papel muito aumentado, isso vai aumentar também a minha discriminação, vai aumentar o meu capacitismo. Jobim, você está dizendo que a culpa é da vítima? Não, eu estou dizendo que se a gente, por outro lado, se vitimizar, a gente nunca vai ter espaço de manobra. Então, se eu falo que o preconceito que eu experiencio é somente culpa de terceiros, a mim só resta chorar e morrer em posição fetal, porque eu não posso fazer nada. Mas se eu começo a pensar, ok, o preconceito existe, eu entendi isso e tá na mesa, a gente não tá minimizando isso, mas e aí? Que possibilidades eu tenho? Que escolhas eu tenho? Que alternativas eu tenho? Aí a gente consegue sair do papel de vítima para o papel de transformador, de transformação. É aqui que eu tô. Então, sim, se eu tenho uma relação familiar em que a família relaciona-se apenas com a minha deficiência e não com a minha individualidade, eu tenho um empobrecimento de vínculo, porque eu não estou sendo vista como a pessoa que eu sou. E isso comumente é uma questão multifatorial, ou seja, é uma questão daquela família e é uma questão daquela pessoa, porque os comportamentos eles se retroalimentam, né? Só existe o papel com contrapapel. Então, para eu ser uma pessoa com deficiência, com o meu papel super avantajado, provavelmente eu vou ter atrás uma pessoa que supervalorize esse papel, que superestimule esse papel e eu fico cedendo a isso. A partir do momento em que eu tomo consciência, eu posso começar a trazer essas discussões. Então, existem, por exemplo, pessoas que se colocam como deficientes. Elas não são pessoas, elas não têm ideias, elas não têm vontade. Elas se colocam de forma muito ativa como deficiente. E aí, todos os aspectos positivos dessa realidade, o super auxílio do outro, a atenção que você gera, eles vão surgir. Mas também os aspectos negativos. Isso não é só a relação à deficiência, qualquer papel. Qualquer papel. Então, por exemplo, se em todo lugar eu quiser ser mãe, eu colocar a posição de mãe super em cima de todo o resto, eu vou ser uma profissional pior. Não porque a maternidade seja ruim, mas porque eu não vou conseguir ficar lá, inteira lá. Eu não vou estar presente lá. Eu vou estar lá pensando o que meu filho está fazendo. Será que ele comeu? Será que ele tomou banho? Será que ele dormiu? E isso é perfeitamente compreensível se eu tenho uma criança pequena que está doente.
Mas se o meu filho, por exemplo, é um adulto de 20 anos e eu tô lá pensando nele o tempo todo, eu não estou sendo realmente uma ótima mãe. Tem alguma outra coisa acontecendo aí, que não é a ótima mãe. Então, qualquer papel superestimulado vai prejudicar os outros. Então, no caso ali que eu peguei da família. A família, eu tenho dois papéis juntos, né? Eu tenho o papel da mãe ou pai e tenho o papel do cuidador ou cuidadora de uma pessoa com deficiência, que é um papel que uma mãe ou pai de uma pessoa sem deficiência não vai ter, tá? E aí o que vai acontecer? O papel da mãe e do pai tem que estar com harmonia com esse papel de cuidadora, de preferência até mais elevado que o papel de cuidadora. Se esse papel de cuidadora vai para cima, eu vou ser uma mãe ou pai pior. Não por causa da deficiência em si, mas porque funciona assim em qualquer área da vida. Então, se eu saio daqui e eu sou youtuber 1000% do tempo, o paciente me traz uma demanda e eu vou lá, nossa, aqui dá um vídeo pro YouTube, né? Uma criança me fala uma coisa, nossa, isso aqui é o YouTube, isso aqui eu vou fazer um vídeo. Eu tô com dor de cabeça, eu tenho que fazer um monte de coisa, mas eu só consigo pensar, meu Deus, eu tenho que postar vídeo no YouTube. Acabou. Qualquer papel. Então vai gerar sim um empobrecimento dos outros vínculos que eu tenho que ter. Né? O empobrecimento da minha existência mesmo, da minha experiência humana. Então, qual que é a sugestão? Pensa na tua vida depois de tudo isso que a gente conversou. Pensa nos papéis que você tem. No papel que você tem, pensa em quais são eles. Agora pensa se eles estão saudáveis ou não. Se eles estão muito pequenininhos, se eles estão muito grandões, se eles estão... Às vezes um papel precisa ficar grandão por uma questão da vida, mas depois ele tem que ajustar, né? E às vezes um papel fica pequenininho por uma questão da vida, depois ele ajusta também. Mas observa, né? Então, cada vez que você encontrar um papel num tamanho diferente do que ele precisa ser, pensa, por que isso está acontecendo? Isso pode melhorar? Isso tá saudável? Então, se você tem um filho ou filha ou alguém com deficiência sob tua responsabilidade, possivelmente você vai ter que ter um papel de cuidador. Possivelmente. Não porque essa pessoa seja incapaz, mas porque... Quer ver uma coisa? Eu sou uma mulher com deficiência visual. Eu tenho minha autonomia desenvolvida até o ponto que me interessa, então eu estou satisfeita com a minha autonomia. Eu tenho 3 filhos e o meu esposo é um homem com deficiência visual. Igualmente autônomo, igualmente inserido no mercado de trabalho, igualmente ativo na sociedade. E eu tenho um papel de cuidadora de deficiência com ele. Ah, como assim? Quer ver? Quando eu saio de um ambiente, eu tenho a gentileza de avisar para ele que eu tô saindo. Porque senão ele não vai ver que eu tô saindo e eu vou deixar ele falando sozinho. É uma cortesia que eu peço que as pessoas que convivam comigo utilizem e eu utilizo com ele. É o papel de quem tá cuidando, de quem tá dando atenção. Ah, mas isso não é porque ele tem deficiência. Claro que é! Se eu tivesse um marido que enxergasse, eu não precisava fazer isso. Eu sou muito distraída, daí quando eu abro uma porta de armário, por exemplo, alguém me chama, eu tenho que fazer alguma coisa, eu posso deixar a porta aberta. Como eu moro com uma pessoa que também tem deficiência, eu tenho esse cuidado de conferir se essa porta está fechada ou se está aberta, porque senão ele vai enfiar a cabeça ali. Mesmo ele sendo perfeitamente capaz, mesmo ele sendo autônomo, mesmo ele sendo reabilitado, a deficiência dele gera necessidades de um certo cuidado. E a minha também, posto que é a mesma que a dele. Então a gente cuida um do outro nessa perspectiva. A gente está se cuidando juntinhos. Um cuida para o outro cuida para um. Mas se isso ficar muito exacerbado, meu marido vai pro trabalho, eu vou ficar surtada. Ai, meu Deus, ele foi pro trabalho de bengala. Ai, meu Deus, e se ele cair, se ele escorregar? Para! Não precisa, ele sabe pro trabalho. Então, eu acho que talvez trazendo essa perspectiva de uma pessoa com deficiência para outra pessoa com deficiência, fique claro quando o papel fica super desenvolvido, super estimulado e não faz bem. E empobrece assim os outros. Espero ter trazido reflexões interessantes. Eu acho que a incorporação dessa perspectiva fisiológica, dessa
filosófica, gente, filosófica e de percepção psicológica da vida pode ajudar a gente a ter uma vida melhor. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.